Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex e nós vamos estar hoje na parte 3, os neopentecostais, parte 3, beleza? Aqui nós vamos dar continuidade à leitura que nós estávamos fazendo. Na primeira e na segunda eu fiz só o áudio, aqui eu vou fazer lendo aqui junto com vocês, para vocês quiserem acompanhar também nessa segunda parte sobre os neopentecostais. Veremos aquelas doutrinas que são peculiares aos neopentecostais. De uma maneira geral, eles basta eu ir citando o nome de qual das 4 igrejas pentecostais crença se refere. A mais fácil desse jeito. Essa aqui é aquelas 4 que é a Sara Nossa Terra, creem que toda maldição ou castigo vem de Satanás. Isso é mais comum na Igreja Universal do Reino de Deus e na Igreja Internacional da Graça, mas não está ausente na comunidade evangélica Renascer. A maldição é sempre vista como algo que vem do diabo e por isso deve ser quebrada. Na verdade, os neopentecostais pensam que tudo de ruim que acontece na vida do crente é coisa do diabo. As doutrinas de quebra de maldição e da confissão positiva surgirem juntamente para se tentar anular todo o mal demoníaco que vem sobre nós. Há uma verdadeira neurose com respeito à ação do diabo. Porém, a Bíblia diz que o diabo não pode tocar no crente sem a permissão divina. Veja os exemplos de Jó. Inclusive, o diabo também não pode nos tentar além das nossas forças, além do que possamos suportar. 1 Coríntios 10:13. Se o crente está achando que o diabo está muito perigoso, é porque esse crente não está vigiando o suficiente, não está resistindo como deveria, por meio da oração e da meditação da palavra de Deus. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Outra coisa, nem todo mal vem do diabo. Aquilo que normalmente é chamado de maldição pode ser traduzida como castigo. A Bíblia diz que o Deus quem amaldiçoa ou castiga os desobedientes. Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo do 15 ao 24. Note pelo texto lido que o Deus quem manda a maldição e outros males não é o diabo. Não. No versos 20 e 22. Deus faz isso porque Ele não fica fazendo vista grossa para os nossos pecados. Por isso é que Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus pune os desobedientes, sejam crentes ou não crentes. Romanos capítulo 1, versículo 18. Hebreus capítulo 10, versículo 26, 30 e 31. Outra razão por que Deus permite dificuldades e problemas na vida do crente é para testar a fidelidade desse crente. Não foi isso que aconteceu com Jó? No capítulo 1, no versículo 9, do 12, no capítulo 2, no verso 3, o próprio Jó reconheceu
Veja o caso de Balaão, Números, capítulo 22, versículo do 1 ao 6. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Diz que a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, Deus só permite que venha qualquer castigo sobre nossa vida se houver um motivo justo, de acordo com seus santos propósitos, ou se nós mesmos, pela nossa negligência na santificação, estivermos cedendo às tentações de Satanás. As igrejas neopentecostais deveriam ensinar os seus membros que há segurança para aqueles que é guardado sob o poder de Deus, ao mesmo tempo em que deveriam enfatizar a necessidade de se levar os mandamentos de Deus a sério. Afinal, Deus realmente amaldiçoa, castiga os desobedientes, sejam crentes ou não? De Deus não se zomba. Creem na chamada maldição hereditária. Todas as 4 igrejas neopentecostais que estamos estudando deem nessa doutrina herética, mas ela é mais defendida pela comunidade evangélica e é bem possível que se ache algo a respeito nos livros da editora Koinonia, a livraria que pertence ao pastor Robson Rodovalho, ou apóstolo. Para quem não sabe do que estou falando, maldição hereditária é aquele ensino que diz ser um homem punido pelos pecados de seu pai, avô ou até quem sabe. A pessoa cometeu no passado. Os que ensinam essa doutrina dizem também que essa maldição deve ser quebrada, a fim de que amaldiçoado possa continuar vivendo tranquilo. Bom, o texto básico dos defensores dessa ideia é esse. O texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 10, é dirigido primeiramente aos idólatras. Trata-se de uma advertência para pessoas que deixam de seguir a Deus para adorar e servir outros deuses. Leia o trecho a partir do verso 3 até o verso 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não os adorarás, nem lhe darás culto. Por quê? Eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me aborrecem. A iniquidade específica mencionada no texto é a idolatria. E isso especificamente que Deus, nesse texto, está ameaçando castigar. Ora, um crente em Jesus não pode ser incluído aqui, visto que adoramos e servimos unicamente ao nosso Senhor Deus. Aqueles que servem a Satanás, o Deus desse século, é
pai, a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ezequiel continua no verso 21. Se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Qualquer dúvida, leia todo o capítulo 18 de Ezequiel. Terceiro, a maior prova de que cada um é responsável e punido somente pelos seus próprios pecados são os exemplos práticos dados pela Bíblia. Leia com atenção o texto de 2 Reis, capítulo 21, do versículo do 1 ao 23. Esses trechos começam com Manassés, o pior rei que Judá já teve. Amon, seu filho, infelizmente seguiu os passos do pai. Porém, Josias, filho de Amon e neto de Manassés, foi o maior exemplo de crente entre os reis de Judá, conforme no verso 23 a 25. É por isso que Deus tinha uma consideração especial por Josias, independentemente daquilo que seu pai avô tinha feito no passado. Só esses versos já anulam, no sentido prático, a argumentação em prol de uma maldição hereditária. No Novo Testamento, há muitos textos que vão contra esse ensino de que estamos sob qualquer tipo de maldição. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e Colossenses capítulo 2, versículo do 8 ao 15, especialmente no verso 13. É por aí vai. Tal doutrina me parece uma lei do karma, com algumas alterações. Diante do oposto fica minha palavra a você, para que não se deixe levar por esses ensinos enganosos da maldição hereditária. Siga tranquilo em sua vida de significação, sabendo que nosso Deus não é injusto, como prega alguns, para imputar sobre os filhos os pecados dos pais. Afinal, já basta os nossos próprios pecados, não é mesmo? Nono, creia em tudo o que seus líderes dizem, sem fazer qualquer tipo de questionamento ou seus ensinos e práticas. Já vimos que os pastores e pastoras neopentecostais são, na sua grande maioria, completamente despreparados teologicamente para estar à frente de qualquer igreja. Praticamente nenhum deles passou por um seminário regular. A maioria se vale do seu próprio carisma pessoal e lábia para liderar o crente de suas denominações. O interessante notar que tais pastores nunca são questionados por suas ovelhas. Estas se comportam de maneira ingênua, como se fosse um bando de ignorantes, com respeito àquilo que ensina a palavra de Deus. Aqueles que ousam questionar alguma coisa acabam saindo da igreja. A Bíblia, porém, diz que devemos julgar aquilo que os profetas dizem, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Ora, até aquilo que o apóstolo Paulo dizia era conferido na Bíblia, nas Escrituras, na verdade, porque a Bíblia não existia nessa época ainda. Em Atos capítulo 17, versículo 10 e 11, veja a orientação que o apóstolo Pedro dá aos líderes da igreja. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por só dita ganância, mas de boa vontade, nem como denominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, 3. Se
eram uma evidência do seu apostolado, ou seja, era uma prova de que ele era um mensageiro autorizado e inspirado por Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Além disso, os operadores de milagres e curadeiros dos dias de hoje não chegam nem perto dos apóstolos. Eles só curam doenças que não são passíveis de verificação, como reumatismo, dor de cabeça, caroços invisíveis e etc. O apóstolo, por sua vez, fazia coisas inacreditáveis e sempre diante do povo, diante dos crentes e não crentes, no meio das ruas, por exemplo. Eles davam uma ordem e um aleijado, conhecido a todo o povo, se levantava e passava a andar. Atos capítulo 3, versículo 1 ao 8. Ou chegaram diante de uma pessoa morta e imediatamente ressuscitava tal pessoa. Atos capítulo 6, versículo 40 e 42. Você já viu algum desses operadores de milagres modernos fazer esse tipo de coisa? Se eles têm esse poder, por que não fazem uma visitinha aos hospitais das cidades? A verdade é que esses milagres realizados por Cristo e seus apóstolos tinham o objetivo de dar credibilidade à mensagem que eles pregavam. E era uma prova de que realmente eles foram enviados por Deus para entregar sua mensagem. Resultado: os ímpios se convenciam disso e aceitavam a mensagem com grande alegria. Uma vez que essa mensagem já foi entregue e está completa. Gálatas capítulo 1, versículo do 8 ao 9. Não há qualquer necessidade de Deus autenticar a palavra de nenhum apóstolo moderno. Já temos a Bíblia que nos foi entregue de forma maravilhosa e no meio de grande manifestação do povo por parte de seus mensageiros. Cabe-nos agora simplesmente pregá-la a todos que estão ao nosso redor. Marcos capítulo 16, versículo 15. Conforme eu já falei, eu acredito que Deus não muda, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ensinamento 11. Ensinam a teologia da prosperidade. Isso aqui é muito importante, pessoal. E não só as igrejas neopentecostais, mas a igreja pentecostal, e tem algumas igrejas até tradicionais que aderiu a essa teologia da prosperidade. Isso aqui é uma praga. Isso é mais comum na Igreja Universal do Reino de Deus e na Internacional da Graça, cujos membros são aquelas pessoas mais pobres e carentes de recursos médicos. Já a comunidade evangélica e Renascer não apregou essa doutrina com tanta ênfase, justamente por seus membros serem geralmente a classe média baixa para cima. A teologia da prosperidade diz basicamente que o crente verdadeiro não pode ser pobre ou doente, e que se ele se encontra em uma dessas duas situações, é porque não tem fé ou não sabe fazer uso do poder da fé. A Bíblia, porém, vai diretamente contra esse tipo de ideia. Primeiro, porque ela apresenta muitos exemplos de crentes que foram pobres e crentes de verdade. Poderíamos citar a viúva de Sarapeta, que não tinha quase nada para comer e que mesmo assim ainda repartia o que tinha com o profeta. 1 Reis, capítulo 17, versículo do 8 ao 15. Poderíamos citar a maioria dos profetas de Deus no Velho Testamento, os quais tinham um modo de vida bastante difícil ou simples para os nossos padrões e nunca reclamaram por tal situação. Primeiras Reis, aqui, tá vendo essas referências aqui, pessoal? Depois quem quiser ver, tá? Eu não vou perder tempo aqui não, vamos continuar. Poderíamos citar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual disse que não tinha onde reclinar a cabeça, em Mateus capítulo 8, versículo 19 e 20. Poderíamos citar os apóstolos, que na sua maioria eram pescadores e que dificilmente eram ricos. Mateus capítulo 4, versículo do 18 ao 22. Atos capítulo 3, versículo do 1 ao 6.
Poderíamos citar especificamente o apóstolo Paulo, que tinha praticamente tudo antes de sua conversão, mas que perdeu o que tinha depois que se tornou um crente. Inclusive, ele chegou a dizer que passou da fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Posso dizer o mesmo das doenças. Se fosse da vontade de Deus que todos os crentes tivessem saúde perfeita nesta vida, todos teriam. Porém, como vimos acima, não é assim que acontece. Os neopentecostais costumam citar os textos de Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Como uma prova de que Cristo tirou todas as nossas enfermidades, e se estamos com elas, ainda é porque não tomamos posse da nossa bênção. Ora, o profeta Isaías está descrevendo o ministério público de Jesus nesse versículo. E sabemos que essas coisas se cumpriram durante esse ministério. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Mas isso não significa que todos os crentes estão livres de enfermidades nos dias de hoje. Só estaremos livres de todos os tipos de enfermidade quando recebemos novos corpos glorificados que serão imunes a eles. 1 Coríntios capítulo 15, 42 ao 43. Se tivermos de tomar posse dessa bênção conquistada por Cristo, só faremos isso no dia da ressurreição. De fato, enquanto estivermos vivendo neste mundo, estaremos sujeitos aos problemas comuns de todos os seres humanos, como falta de dinheiro, doenças e morte física. Lembre-se das palavras de Jesus: no mundo passais por aflição. João capítulo 16, versículo 33. Enquanto vivermos neste mundo, uns serão curados, outros não, mas sempre de acordo com a vontade e o propósito soberano do nosso Deus. Além disso, você deve atestar para o fato de que mesmo durante seu ministério terreno, Jesus curou muitas pessoas, mas não curou todas. Um exemplo claro disso pode ser visto em João capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Vemos nesse trecho que Jesus foi a um lugar onde havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E no entanto, Cristo ofereceu a cura a apenas um. Por que não curou toda a multidão? É como eu disse acima: enquanto veremos nesse mundo, uns serão curados, outros não, mas sempre de acordo com a vontade e propósito sobre o nosso Deus. Beleza? O próximo aqui é fazer uso da chamada confissão positiva. Pessoal, eu vou
tá fazendo até aqui, o próximo vídeo eu vou continuar aqui, porque para não ficar muito longo, beleza? Aí, se você gostou aí, continua acompanhando nossos vídeos, beleza? Dê um joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fique na paz e um grande abraço.